Amém, amém. Como é bom podermos estarmos aqui nesta manhã de domingo para glorificarmos ao Senhor. E esse último cântico nos ensina e nos relembra cada vez mais que Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. E isso que nos importa nesta vida. Então, única e exclusivamente isso. E nós estamos aqui agora numa nova jornada, eu digo assim, um novo processo de entender a respeito do que sentido tem a vida, através do grande rei Salomão, que escreveu Eclesiastes. Salomão escreveu 3 livros da Bíblia. Não é a escola dominical, mas poderíamos fazer uma enquete rápida. Você não precisa responder, eu vou responder aqui. Mas Salomão escreveu 3 livros da Bíblia: Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E cada um desses livros que ele escreveu foi um processo da dádiva, que é uma das palavras do nosso tema nesta manhã, que ele recebeu de Deus. E é nesse processo que ele escreveu esses 3 livros, os 3 livros ele direciona para questões da vida, da nossa vida também. Para questões da vida que ele estava vivenciando lá. Um homem, filho também de um grande rei, e agora assumindo uma responsabilidade diante de um povo. E a maior responsabilidade que ele trouxe para a vida dele foi o de agradar a Deus. E nós sabemos que essa palavrinha, agradar a Deus, ela faz parte, ela tem que fazer parte da nossa vida diária. Eu sempre costumo dizer que nós não vivemos para agradar o homem, ou agradar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós vivemos única e exclusivamente para agradar a Deus, desde o momento que nós entendemos que Cristo Jesus morreu por mim e que agora eu faço parte de uma família, de uma igreja nessa terra, para alguns visível, né? Mas para nós a igreja é invisível de Deus. A igreja que está presente, que tem a presença de Deus. Não há igreja cristã que professe a Cristo Jesus, que tenha as Sagradas Escrituras como única regra de fé e prática, que não seja a igreja visível e invisível de Deus nessa terra. Não há. E aí nosso maior desafio diário é esse, é de agradar a Deus, de viver agradando a Deus. E Salomão entendeu isso. Ele entendeu isso em 3 períodos. E um momento da vida, em 3 situações também. E há vários detalhes ali, mas eu quero só citar 3 que faz parte da nossa vida diária. Uma delas é voltada ao relacionamento, porque quando ele escreve Cantares, ele está olhando para uma questão de um relacionamento. Então, quando a gente quer aprender a respeito do relacionamento entre homem e mulher, podemos olhar para Cantares, dos detalhes, aquilo que Salomão escreve, daquilo que tem que ser uma disciplina, ou deveria ser uma disciplina de cada cristão que é casado, ou que namora, ou que realmente tem esse objetivo de construir a sua família, digamos assim. E um segundo momento também, quando ele escreve Provérbios, direcionando a questão da insensatez do coração também, mas direcionando muito Provérbios para a criação também de filhos. E quando você começa a ler Provérbios profundamente, você vai ver que a maior ênfase lá está relacionado a crianças, a como lidar com situações de insensatez. Então, é o segundo momento. E um terceiro momento de Salomão é Eclesiastes. E parece que alguns teólogos, alguns historiadores, eu tenho a minha posição em relação a isso, mas Salomão escreve Eclesiastes baseado praticamente no seu erro e também no final da sua vida. Que ele começa a enxergar, ele começa a olhar daquilo que nós já vimos aqui em Eclesiastes no início, de que tudo é vaidade. E ele começa a olhar as questões, tudo que ele fez, tudo que ele conquistou, tudo aquilo que ele desfrutou, e ele começa a chegar a uma única conclusão. Essa conclusão nós vamos falar hoje, mas ela está lá no capítulo 12 de Eclesiastes. E nós podemos assim conjecturar isso de primeiro momento e entender qual é a conclusão que Salomão chega, quando ele começa a olhar todas as questões da vida, do seu dia a dia, dos sofrimentos, da aflição de espírito, daquilo que não importa, daquilo que não tem sentido, mas ele chega a uma conclusão. E nessa manhã nós vamos ver que é somente Deus que nos dá sabedoria e conhecimento.
E a sabedoria e conhecimento, ela é única e exclusivamente dádiva de Deus para a nossa vida. Eu não consigo buscar sabedoria num livro secular. Estou falando da sabedoria divina. A sabedoria humana você pode buscar num livro secular. Porque não é nenhum descrédito também isso. Mas a sabedoria divina é só Deus que pode concedê-la ela ao homem que o busca, ao homem que o agrada. E o conhecimento também. O conhecimento não é dado assim. Porque, olha, eu vou ler um livro de ciência, ainda que uma das 5 áreas do conhecimento envolva a ciência. Ciência, teologia está nessas 5 áreas do conhecimento, a filosofia, o conhecer realmente, às vezes, a si mesmo, do psique. Então, há áreas do conhecimento secular que muitas vezes confunde a cabeça até do cristão. E nós sabemos que todo conhecimento procede de quem? Conhecimento saudável, conhecimento realmente de crescimento, de aprender, de ensinar, vem de Deus. Se nós olharmos, somente aqueles que são professores aqui também já fui professor um dia, nós buscamos conhecimento para o quê? Para aprender e depois para ensinar. E o nosso maior objetivo é que esse ensino vire prática. E Deus também tem essa dinâmica, através do conhecimento que Ele concede a nós, assim como Ele concedeu a Salomão. E uma terceira situação aqui, relacionada ao que Salomão enxerga diante desse, talvez, final da vida dele, ou daquilo que ele enxerga, ele fala assim, olha, é tudo vaidade, é tudo um vapor, tudo passa. O que acontece com um, acontece com o outro, não há nada novo debaixo do sol, é correr atrás do vento. Mas ele entende algo primordial que nós vamos ver nessa manhã, e que está relacionado com o nosso tema, que sabedoria e conhecimento, e eu vou acrescentar mais um aqui, logo em breve, são dádivas de Deus. E o que é uma dádiva de Deus? É um presente de Deus. Você não vai encontrar isso em nenhum outro lugar. E você pode transmitir às pessoas que elas não vão encontrar isso em nenhum outro lugar. Por mais ainda que aquela luta hoje das pessoas até de não acreditar em Deus, atribuírem todas as coisas numa área do conhecimento que é a ciência, ou é a teoria, a gente percebe que é muito mais teoria do que até ciência. E aí nós temos que estar atentos a isso. Quando nós ouvimos a frase, até compartilhamos isso na sexta-feira aqui, no nosso encontro com aqueles que vão se batizar. Se alguém te pergunta se Deus existe, como você prova isso, que Deus existe? Muitas vezes nós vamos argumentar, vamos falar. A partir do momento que você usa só a Sagrada Escritura para provar que Deus existe, você não precisa provar nada. Porque Deus não precisa ser provado por ninguém. Deus não precisa que você ou eu convença o outro de que Ele exista. Basta a sua vida ser um testemunho agradável a Deus, para que as pessoas vejam que há algo diferente em você, que há algo diferente na sua vida. Basta isso. E aí você usa textos bíblicos para mostrar se a pessoa vai crer ou não. Isso não é um problema seu ou meu, porque nós entendemos através dessa Escritura que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, e não eu e você. Nós devemos ser, sim, instrumentos em defesa da nossa fé, na apologia da nossa fé, para que as pessoas enxerguem Deus. Enxergar Deus, muitas vezes as pessoas são cegas e não enxergam Deus na criação dele, naquilo que podemos olhar aqui, vou olhar aqui o verde, é a criação de Deus. Não há explicação científica para isso. O homem vai tentar dizer a partir de uma semente, mas quem proveu a semente? Quem criou a semente? De onde veio a semente? De uma árvore, de um fruto, daquilo que nós comemos. Ninguém explica isso. Tem até um cântico assim, né? Ninguém explica Deus, porque Ele é dono de toda a ciência e de toda sabedoria. E a ênfase, aqui no capítulo 2 de Eclesiastes, do 12 ao 26 que nós vamos ler, é exatamente essa. Salomão olhando para a questão da sabedoria. A sabedoria tanto divina como a sabedoria humana.
Quando nós entramos nessas duas áreas, somente nós crentes, muitas vezes nós ficamos confusos. Nós queremos usar a sabedoria humana baseada na experiência, no conhecimento que nós tivemos até dos nossos pais, em algumas situações, ou nas experiências que nós vamos tendo na vida, no momento, no decorrer da vida. Nós temos experiências desagradáveis, experiências alegres, nós vamos juntando isso, e aí chegamos em uma certa idade falando assim, agora eu sou uma pessoa experiente. Experiente, às vezes, nas suas experiências, ruins muitas vezes, boas muitas vezes, mas Deus, na graça e misericórdia dele, vai colocando no nosso coração, para como lidamos com essas experiências ruins muitas vezes, e até as experiências boas. Por isso nós devemos buscar sempre a sabedoria divina. A sabedoria humana de nada serve para nós cristãos, de nada serve. Ela serve só para nos afastarmos de Deus, nos afastarmos desse agradar a Deus. E aí nós vamos ver aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 2, do versículo 12 ao 26, como que Salomão enxerga algumas coisas da vida, como que ele estava enxergando, como que ele estava analisando, como que ele estava chegando a uma conclusão de tudo. Ainda que, como eu falei agora há pouco, nós vamos ver essa conclusão lá no capítulo 12. E aí a conclusão que nós temos que ter diariamente. Mas eu quero que você acompanhe comigo a leitura aqui desses versículos. Eu vou ler primeiro aqui, depois nós vamos olhar para alguns versículos especificamente. Eclesiastes 2, do versículo 12 ao 26. O 12 diz assim: Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia. Quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos sábios estão na sua cabeça. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim também. Porque, pois busquei eu mais a sabedoria, então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre. Pois, passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, e correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então, me empenhei, me dediquei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho, desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, percebi também que isto vem da mão de Deus. Pois, separado desse, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada.
mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Amém? Nós vemos, a partir do versículo 17, do versículo 12 até o 17, Salomão iniciando a sua fala aqui, pelo menos com 3 perguntas no primeiro momento, a qual remete ao seu coração as questões que ele está olhando ali para a vida. No versículo 12, eu quero chamar a sua atenção, a minha atenção, que ele, na minha versão, diz, e passei a considerar. Lembra semana passada quando nós falamos que Salomão referia sempre a ele, eu fiz, eu vi, eu, nós falamos um pouco da humildade da semana passada, que todo ser humano e todo cristão, ele deve preservar a sua humildade em todo lugar que ele habita, em todo lugar que ele anda, a humildade. O que destrói muitas vezes o homem é essa falta de humildade no coração, é trazer o seu lado egocêntrico, orgulhoso, para o seu coração. E nós vimos semana passada isso, a respeito disso, dessa aflição também que vem do espírito do homem. Nós promovemos aflições no nosso coração, nós mesmos somos especialistas em fazer isso muitas vezes. E aí Salomão retorna de novo aqui, falando, continuando, a partir do capítulo 2, a respeito dele. Então ele considera a questão da sabedoria, e ele olha, passei a ver, passei a examinar, passei a enxergar. E a pergunta é, por que ele passou a fazer isso? Como eu falei no começo, alguns historiadores vão dizer que aqui já era praticamente o final da vida dele, ele não tendo sentido de algumas situações para ele. E aí ele diz a respeito de 3 situações aqui, 3 coisas que estão presentes na nossa vida: a sabedoria, a loucura e a estultícia. E aí ele faz uma primeira pergunta aqui: que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então ele traz para si aquela questão: o que as pessoas vão fazer ao me seguir? Como se dissesse para nós aqui, o que as pessoas vão ter de legado a respeito de mim? E aí provavelmente a resposta ele já dá aqui: o mesmo que eu faria, e o mesmo que outros já fizeram, dizendo, vai continuar o mesmo ciclo da sabedoria, da loucura e da estultícia. E a loucura aqui, a referência aqui é a falta de senso, a falta de bom senso, a insensatez aqui. E uma pessoa insensata, a todo momento, é bem difícil. E nós, em determinadas situações, somos insensatos, como Salomão foi. Se você olha toda a biografia de Salomão, toda a história, você vai ver o quanto ele foi insensato, em todos os aspectos. Por isso que ele escreve, ele foi insensato no seu relacionamento, na criação dos filhos, ele foi insensato na questão realmente de olhar no sentido da vida. E aí nós caminhamos dia a dia, aprendendo a respeito disso. E olha só uma falha que nós temos. Já fiz essa pergunta aqui. Como que você enxerga a vida? Como você enxerga os seus dias? Como você enxerga o seu amanhã? A Bíblia nos responde isso. A Bíblia nos dá direcionamento para isso. E aí nós vemos Salomão tratando a respeito aqui da sabedoria. E se nós temos sabedoria de Deus, nós conseguimos responder a respeito disso. De que sentido tem a vida para mim? O que é a vida para mim? O que é a vida amanhã para mim? Então nós temos sabedoria de Deus. E aí ele continua no texto, dizendo, então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia. A que ele está se referindo a isso? Se ele enxergou isso, se ele viu isso, que a sabedoria ela é muito mais proveitosa do que a estultícia dele.
do que a insensatez dele, do que a loucura dele, em querer trazer para a sua vida os prazeres seculares. E novamente, nós já vimos isso aqui. Nós já falamos aqui. E vamos continuar batendo na tecla. Aqui, ó, esse ensino, inculcando na nossa cabeça. Os prazeres da vida, da questão secular, não satisfazem o nosso coração, não satisfazem. Quem satisfaz o nosso coração é a presença de Deus. Nos momentos difíceis de tribulações, de adversidades, quem satisfaz o nosso coração? Quem nos tira disso? Quem nos ajuda? Quem nos ajuda a perseverar? Quem nos ajuda a continuar? Deus, somente Deus. E aí ele no segundo versículo, no versículo 13, ele olha e fala, olha, eu vi. Na minha versão diz eu vi, algumas versões vão dizer eu enxerguei, eu percebi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estutícia. E aí ele faz comparações a partir do versículo 14, 15, versículo 16, com aqueles que não possuem a sabedoria divina, mas possuem a sabedoria humana. A ponto no versículo 14, 15 e 16, ele fazerá uma comparação dizendo, olha, isso acontece para ambos. E ele vai referenciar a questão da morte também, o fim, né? Isso acontece para ambos, tanto para o sábio como para o estulto. Não há diferença, ele fala. E aí ele entende que isso é proveniente de Deus. Nós vemos Deus, através de Jesus Cristo, em Mateus versículo 25, capítulo 25, ali, mostrando, né, que o sol, e já ouvimos essa frase por aí, o sol brilha para todos, tanto justos como injustos. E aí ele vai fazendo essa comparação aqui, que sentido tem então? Questionando o coração dele, que sentido tem então? Se eu vi que a sabedoria é mais proveitosa, mas o astuto, ele também tem a sabedoria humana, qual tem mais valor? Mas que ambos têm o mesmo destino. Todos morrem, todos vão passar pela morte. É como se Salomão estivesse dizendo assim, olha, todos passarão pelo mesmo processo, ambos passarão pelo mesmo processo. E aí para nós, o que diferencia nós dos outros? Nós sabemos a resposta. E Salomão tinha a resposta aqui. Porque está dizendo, ó, diz comigo mesmo, percebi, vi. E nós também temos a resposta. Nós passaremos pela morte, sim, ou não, conforme a volta de Cristo. Mas seguiremos o mesmo caminho que os outros. Mas o diferente é que nós temos a esperança. Uma esperança até após a morte. De um dia estarmos com o nosso Senhor. Então nossa vida nós temos que viver de forma alegre. É até difícil falar isso. Vivemos de forma feliz, no mesmo tempo. Porque entendemos que Deus é que nos dá a sabedoria e o conhecimento, porque é uma dádiva dele. Para lidarmos com essas situações. Para esse homem, Salomão, aqui, rei, homem como a mim e você, também entender que tudo pertence a Deus. E aí no versículo 18 ao 26, há uma ênfase aqui, eu digo que até é uma mensagem central aqui, a palavra central do texto de hoje. A partir do versículo 20, ele vai dizer que assim, então me empenhei, então realmente me dediquei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho. E aí ele vai dizer, porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade. E ele vai continuar. E aí tem o versículo 24, que é a chave principal aqui para nós. Para entendermos também o nosso tema dessa manhã. Sabedoria e conhecimento
são dádivas de Deus, são presentes de Deus. Por quê? Ele vai dizer no versículo 24, e isso envolve áreas da nossa vida. Nada há melhor, na minha versão diz, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Ele referencia tudo o que ele fez ao trabalho, mas ele diz, olha, não há nada melhor. Poderíamos dizer assim, não há nada melhor nessa vida do que poder comer, beber e desfrutar do gozo do nosso esforço, do nosso trabalho. Não há nada melhor do que isso. Há uma satisfação plena nisso. Há um entendimento que é uma dádiva de Deus aqui também. Lá em Gênesis capítulo 3, nós entendemos porque hoje nós temos que trabalhar. Porque se não trabalharmos, não comemos, não bebemos e não desfrutamos do gozo que Deus promove a nós. Ou é diferente? Hoje não precisamos trabalhar porque vamos comer. É diferente que hoje não precisamos fazer nada, nenhum esforço, que a alegria virá. Não tem sentido isso. Mas Deus nos ensina e nos mostra. E Salomão entendeu isso depois de todas as queixas deles ali no coração dele. E olhando, falando, olha, isso aqui é vaidade, isso é vaidade, isso é vaidade. O sábio secular é vaidade, o sábio que tem a sabedoria de Deus, se ele não enxergar realmente que é Deus que dá, é vaidade. Se você e eu, como crente hoje, não enxergarmos qual é a nossa responsabilidade, qual é o nosso compromisso para com Deus e para com a igreja dele, é vaidade. Eu estar aqui ministrando, ou ensinando, ou tocando, faz tempo que eu não toco, né? Ou tocando, ou cantando, e dizendo que eu não faço isso para a glória de Deus, é vaidade. É vapor, né? A palavra vaidade lá no original diz, é um vapor, some, não faz sentido. O que faz sentido é isso aqui. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Só que ele não para por aqui. Ele vai mostrar, novamente, qual é o sentido disso. Ele vai referenciar algo que eu e você temos que aprender nessa manhã também. Ele vai dizer, no entanto, em algumas versões, portanto, vi, enxerguei também que isso vem de quem? Do meu esforço, da minha sabedoria humana, da minha formação, da minha inteligência? Não. Ele diz que isso vem da mão de Deus. Aí Salomão começa a voltar a entender, a resgatar aquilo que era de responsabilidade dele desde o início, de agradar a Deus, de voltar-se para Deus a cada momento. Que tudo que ele tinha, tudo que ele adquiriu, tudo que ele fez, e ele mesmo faz menção disso lá atrás. E ele reconhece que era tudo vaidade do coração dele. Porque em algum momento ele como diz aí, né, ele saiu do grau da humildade. E nós sabemos a história de Salomão. No final da sua vida, quanto ele se inclinou para os prazeres, no nosso termo, né, nossa linguagem, para os prazeres da carne. Nós sabemos a história dele. E aqui nós estamos olhando nessa manhã, né, que a sabedoria, o conhecimento e a alegria são dádivas de Deus. E ele reconhece isso. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. E ele vai dizer o quê? Se você olhar para o versículo 24, vai dizer, olha, pois separado desse, longe desse,
longe desse. Quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Irmãos, o mundo lá fora, as pessoas lá fora, tem um falso entendimento do que é a alegria, do que é o prazer, do que é a satisfação, principalmente em Deus. E algumas delas não têm nem entendimento do prazer, da alegria da vida. Muitas delas não têm. Eu e você estamos tendo o privilégio nessa manhã de ouvir a respeito desse homem sábio. Pessoas cultas aí fora, que até não conhecem a Cristo, não venderam a vida a Cristo, se você falar para ela, você sabe quem foi o rei Salomão? Ela vai atribuir o conhecimento dela. Ah, rei Salomão foi um grande rei, foi o homem mais sábio dessa terra. Já ouviram isso, né? Quando você fala com as pessoas conhecem. Mas aí aqui há uma fragilidade do coração de Salomão a respeito daquilo que ele fez, mas também há um reconhecimento dele, dizendo, olha, pois separado desse, ou longe de Deus, da nossa linguagem, né, ou afastado de Deus, quem pode comer, ou quem pode alegrar-se? Uma pergunta que ele faz. Eu não entrei nesse detalhe, mas há pelo menos 6 perguntas aqui de Salomão nesse texto. 6 perguntas relacionadas à questão comportamental dele, 6 perguntas também direcionando para o sentido que ele entende a respeito de Deus. E aí ele vai continuando, no versículo 26, último versículo. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. O âmago, a questão central aqui da palavrinha seria aquele que o agrada. E aí nós vemos ele fazer o contraste. Tanto aquele que o agrada e aquele que é o pecador. E a Bíblia no Antigo Testamento já mostra a respeito do pecador. E o pecador vai falar assim, mas o pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele a quem agrada a Deus. Muitos de nós, às vezes, trabalhamos para pessoas ímpias. E aqui a gente pode enxergar a soberania de Deus, a providência de Deus, e Salomão enxerga isso também. Luciano, olha, aquele que agrada ao Senhor, Deus lhe dá aquilo, ao comer, ao beber, né? E a alegria. E ao pecador, Deus dá a ele, né, trabalho, para que ele abençoe aos seus. Mas mesmo assim também Salomão encerra dizendo, também isso é vaidade, e correr atrás do vento. O que nós enxergamos aqui? Pelo menos 3 dádivas de Deus, que Deus nos dá. Sabedoria, conhecimento, e o conhecimento relacionado à compreensão das coisas, e esse conhecimento da percepção também, da habilidade, do discernimento, e a alegria. 3 dádivas, simples de nós entendermos, que Salomão tem colocado aqui, explanado, e nós temos aprendido domingo após domingo. Sabedoria, conhecimento e alegria são dádivas de Deus. E como eu desfruto disso? E como eu realmente posso, de repente, transparecer isso na minha vida? Com uma única palavra: agradando a Deus. E a mensagem talvez central de todo o livro de Eclesiastes, e o nosso entendimento nessa manhã, encerrando esses versículos aqui, olhando que olha, eu devo sim agradar a Deus todo momento, porque Ele me dá dádivas. Ele me dá dádivas
Não é dádivas de bem material, não é isso. O ser humano ele é muito apegado à questão do bem material. Ele é muito apegado a isso, a palavra de Deus nos ensina que devemos nos apegar a isso. Que isso não é relevante para nós. Mas essas 3 dádivas aqui fazem parte da nossa vida diária. Diária, todo momento. A sabedoria faz parte da nossa vida diária. O conhecimento, a percepção, a habilidade de lidar com as situações através da instrução do Espírito Santo de Deus também faz parte do nosso dia a dia. Como eu lido com a situação do dia a dia através do conhecimento que Deus me deu? É uma dádiva. E a terceira dádiva que Deus nos dá é a alegria, a respeito da alegria. Muitas vezes nós esquecemos disso. O quanto eu realmente sou alegre. Parece que é uma pergunta tão simples. Mas se eu perguntar para você hoje, agora, nessa manhã, assim, o quanto você é alegre, o quanto você é feliz. Na NVI vai usar a palavra felicidade. Que Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. E aí nós podemos enxergar que essa palavra felicidade, eu gosto sempre de repetir isso, é o que o mundo procura. E nós aprendemos que essa alegria é Deus que nos dá. A partir do momento do quê? A palavra central aqui, que nós o agradamos, que nós realmente buscamos o relacionamento com Ele. E nós vimos aqui o salmista, no Salmo 91, falar a respeito do relacionamento também. De declarar aquele que habita onde? No esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente. Olha, a sombra do Onipotente. Descansará. Como é a nossa alegria? Como podemos realmente falar ou mostrar a respeito disso? E não é que nós devemos ser alegres todo momento, né? Ou tem que ser alegria, tem que mostrar alegria, tem que mostrar alegria. Porque nós passamos pela questão da loucura, da insensatez, todos nós. Não tem nenhum de nós aqui que não presenciamos isso, vivenciamos a cada momento. Mas uma coisa é fato, Deus que nos dá a sabedoria, o conhecimento e a alegria. Mas para isso eu tenho que cada dia buscar agradá-lo. Salomão teve fases da vida. Eu e você temos fases da nossa vida. E vão ter fases da nossa vida em que muitas vezes vamos nos distanciarmos de Deus. Isso é fato. Distanciarmos de Deus muitas vezes pela nossa falta de fé. Falta de fé que é Deus que nos coloca essa falta de fé. Deus que nos dá essa falta de fé, perdão. Deus é que nos dá a falta de fé, não. Deus que nos coloca fé no coração. Mas coloca fé no nosso coração a partir do momento do quê? Que nós nos relacionamos com Ele. Não existe fé no nosso coração distante de Deus. Não tem. É impossível isso. Salomão mostra aqui que se ele está distante, se ele está separado de Deus, quem vai poder dar alegria para ele o que comer? Não tem como. Então cabe a nós olharmos a cada momento da nossa vida e pensarmos quanto nós temos agradado a Deus, quando nós temos nos achegado cada vez mais a Deus, para que as dádivas, pelo menos essas 3 dádivas, façam parte da nossa vida, assim como Ele nos mostra aqui. Não há nada melhor. Não há nada melhor. E olha, se estou separado, quem pode me dar isso? E por último aqui, é Ele que concede a nós essas dádivas. E olha só, nós estamos falando de dádiva material aqui, de presente material.
Eu sempre costumo dizer o seguinte: o meu esforço humano, baseado lá naquilo que já acontece no texto bíblico em Gênesis 3, né? O meu trabalho, o meu esforço, é pura vaidade. Mas quando o meu trabalho, o meu esforço tem direcionamento de Deus, e eu busco sabedoria em Deus, eu consigo desfrutar de uma alegria diferenciada. Como o apóstolo Paulo escreve lá aos Filipenses: na pobreza aprendi a ser contente. Na falta de comida aprendi a ser contente. E tudo posso naquele que me fortalece. Deus nos dá sabedoria, conhecimento e alegria. Isso são dádivas de Deus. E a pergunta novamente para nós encerrarmos: como você enxerga a vida? E que sentido ela tem para você? Como você enxerga? Por último, você tem agradado a Deus na sua vida diária? Para que você desfrute dessas dádivas, para que você coloque em prática essas dádivas, tanto eu procuro, vou falar eu agora, tanto eu procuro cada dia sabedoria, discernimento. Quando eu estou falando de discernimento, estou falando do conhecimento e alegria para a minha vida. Todos os dias eu almejo isso. E só vou conseguir isso a partir do momento que eu me coloco à disposição do meu Deus, para que Ele direcione o meu coração, para que eu possa realmente enxergar que eu preciso ser confrontado pelo meu Deus, para que eu me torne cada dia mais parecido com Cristo Jesus, que é o nosso desafio diário. Amém? Que Deus continue a nos direcionar, entendendo que a sabedoria e o conhecimento, e vou acrescentar mais um, e a alegria, são dádivas de Deus para a nossa vida. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento da exposição da palavra, e a seguir nós vamos cantar mais um cântico. Amém? Feche os olhos, curva sua cabeça e vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, por esta manhã maravilhosa aqui, Senhor. E te agradecemos, Senhor, por tudo, ó Deus, que tem nos ensinado, nos ajudado, confrontado os nossos corações, ó Pai. E de antemão, Senhor, nesta manhã, somos gratos a Ti, ó Deus, por entender, Senhor, que distante de Ti não temos essas dádivas, Senhor, da sabedoria, do conhecimento e da alegria. Por isso, Senhor, nos ajuda a cada dia a entendermos, Senhor, a respeito de como devemos Te agradar a cada momento. Seja, Senhor, o agradar pela leitura da Tua palavra, da oração, do nosso compromisso contigo, Senhor, do nosso testemunho vivo também, Senhor, lá fora. Para que as pessoas, Senhor, possam enxergar em nós, Senhor, e através de nós, Senhor, a Tua glória. Como nós já cantamos aqui nesta manhã, Senhor. A Ti toda a glória, a Ti toda a honra. E queremos, Senhor, sim, dedicar as nossas vidas, Senhor, para agradar a Ti. Para que possamos, Senhor, a cada momento entender que distante de Ti, Senhor, nós não merecemos nada disso. Por isso, Pai, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, se estamos muitas vezes distantes de Ti, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, Senhor. Por muitas vezes não entender, Senhor, que situações da nossa vida vão ser resolvidas a partir do momento que buscamos a Ti, que agradamos a Ti, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que foi exposto nesta manhã aqui. E nos ensina, Senhor, a cada dia, a olharmos, Senhor, para essas dádivas e sermos gratos, Senhor, a Ti. Muito obrigado, Pai. É assim que nós oramos e Te agradecemos nesta manhã, no nome santo, Senhor, e glorioso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.